Oi, gente, boa noite. Desculpa a demora. Só muitas coisas acontecendo nessa sexta-feira, né? E aí tá tudo muito assim, né? Sextou, que sexta, vamos dizer assim. Hoje a gente vai falar com a professora Ana Paula. Ela acabou de entrar no vídeo, vou esperar só um pouquinho pra dar mais gente. Ai, amor, como que muta aqui seu computador? Mutar. Isso, a professora entrou. Hoje o nosso papo vai ser sobre competência informacional na área da saúde. Já chamei a Ana. Oi, Ana. Oi, Débora, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô bem, e você? Também. Ai, eu tava com medo que tava dando alguma coisa errada aqui. Não deu certo. Não, é só problemas de operacionalização aqui mesmo. Então tá bom. Tá linda. Já. Obrigada. Então, Ana, eu vou te apresentar aqui rapidinho pra gente ganhar tempo, tá? Na sua live. Gente, hoje a Ana vai falar com a gente. Ela é formada em biblioteconomia, é, na, peraí. Ela é doutora em ciência da informação pela Unesp e em regime de cotutela na Universidade de Granada, na Espanha, na qual recebeu o título de doutora em ciências sociais. Aí o Turing tirou aqui a minha colinha. Mestre em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. E atualmente é professora na ICI e minha orientadora maravilhosa de mestrado, de iniciação científica. Já há alguns anos a gente está junto. E hoje ela vai falar um pouco para a gente sobre competência e informação para a área da saúde, reflexões em tempos de pandemia. Ana, de 30 a 35 minutos, pode falar à vontade, tá? Tá. Obrigada, Débora. Primeiro eu queria começar agradecendo a vocês, assim, pela oportunidade, pelo convite, pelo reconhecimento, por estar aqui nessa live junto com outros coleguinhas. Ó, né? Junto com outros colegas, assisti várias lives, né? Acompanhei vários amigos, a Alexia, que eu estudei junto, a Gabi de Ceará, que eu também estudei com ela, fui aluna do Oswaldo, foi muito bom ver várias coisas, né? Que a Dani, estudei, várias pessoas que quem eu já li também, que eu gosto de acompanhar como leitora. Então, está sendo um trabalho e um projeto muito bom. Então, eu queria também mostrar o meu reconhecimento por vocês, por toda a equipe, né? Eu sei que vocês são super comprometidos com a área, comprometidos em aprender sempre mais, né? Não isso só como orientadora, mas também por conhecer todos vocês, saber, né, o quanto vocês têm essa ânsia de aprender, principalmente quanto vocês têm essa ânsia de passar e compartilhar isso com os outros. Pra, acho que é isso que faz com que eu admire vocês ainda mais. Então, muito obrigada por isso e pelo projeto, né? Você me apresentou e falou um pouquinho da minha parte profissional, da minha parte acadêmica, né? Só lembrando também a minha parte profissional, onde eu já trabalhei, né? Eu fui bibliotecária numa biblioteca pública, depois eu trabalhei, né, a maior parte da minha vida como bibliotecária em biblioteca universitária, né, na Unesp, campus de Araraquara, né? Lá eu fui bibliotecária, supervisora da parte de referência e a maior parte dos anos lá, de 2006 até quando eu saí, de 2008, até quando eu saí, em 2018, eu fui diretora da biblioteca. Fui professora substituta na USP de Ribeirão, né? Até chegar em 2018 como docente aqui na ECI, né? Essa minha pesquisa com essa parte de informação para a saúde, ela começou logo que eu entrei na ICI por causa de um projeto por qual eu fui convidada pela diretora da escola, a professora Terezinha, que a escola recebeu uma solicitação para fazer um projeto no hospital público da cidade, que é o Hospital Risoleta Neves, né? É um hospital que atende 100% SUS. A Débora foi comigo como a aluna de iniciação científica, né?
E lá nós começamos esse projeto, né? Como que a gente poderia, a intenção do pessoal do Risoleta era montar uma biblioteca, né? E só que foi interessante porque a própria equipe do hospital não sabia, né, quais eram é, tudo aquilo que a escola poderia oferecer, né? E então, por meio de um projeto, a gente acabou tendo muito mais coisa, né? Abriu espaço para a gente ter aulas, né, na escola, no hospital, junto com o núcleo de pesquisa deles, com o NEP. Então, eu consegui, naquele primeiro ano, fazer uma disciplina optativa junto com a equipe do hospital sobre a atuação do profissional da informação na área de saúde. Depois disso, a gente continua ainda com o projeto e o projeto avançou um tanto que foi aprovado no Risoleta, né, uma reforma para a construção de uma biblioteca. Então, isso para a gente foi, então, mas essa reforma também acabou parando o projeto, né, até ela sair. E também, por causa nesse sentido também, abriu espaço para o pessoal da arquivologia, que também começou um trabalho com a professora Mariana, que é a coordenadora do curso de arquivologia da STI, né, e que também fez um trabalho com eles na parte administrativa do hospital, né. A minha intenção na Isoleta é que fosse um espaço mesmo de aplicação, como um espaço para que os alunos possam fazer seus estágios, as suas pesquisas, conhecer melhor a área, né? E para isso que surgiram as minhas pesquisas nessa questão da parte, né? Eu sempre pesquisei, a minha pesquisa de doutorado foi em cima de competência e informação, mais voltada para a parte de plágio, né? Na parte de ética, né? Na dimensão ética da competência e informação. Então, essa parte de saúde começou principalmente nesse sentido. E a minha ideia principal é trabalhar principalmente na perspectiva da formação do bibliotecário. E é nesse sentido que eu vou falar um pouco aqui hoje com vocês, né? E vou tratar nessa questão principalmente voltado para esse contexto que a gente está pensando agora, né? Da própria pandemia, no que isso tem causado um pouco, porque eu ando muito reflexiva, tem hora um pouco ansiosa, tem hora um pouco depressiva, tem hora, né, eu acho que é um sentimento que está sendo, às vezes, muito compartilhado, mas com uma certa angústia até, né, de pensar em que ponto, né, as nossas pesquisas vão contribuir nesse cenário, né, ou o que a gente fez até agora, qual é a validade daqui para frente, qual é o impacto, né, não que aquilo que a gente fez não é mais válido, mas qual o impacto disso, o que muda disso, né, daqui para frente, né, principalmente pensando na questão da competência, né, vocês devem ter visto isso com a Dani, por exemplo, que falou dos vulneráveis, vocês viram isso, né, acredito que com o casal, quando ele falou em competência crítica, depois também com a Gabriela, né, que tratou também desses aspectos, né, como isso é importante para tratar da questão da desinformação e outros aspectos, né. E como a gente está nesse sentido, né, tanto de isolamento, quanto, né, em algumas pessoas em quarentena, né, que é diferente, né, gente, vocês estão ligados, né, isolamento é para quem está, né, em quais estamos todos, né, e quarentena para realmente quem está, né, estamos a quarentena, somos isolados socialmente, né, mas não completamente, né, nessas quarentenas, não completamente isolados, né. Mas eu acho que é uma sensação de todos, essa sensação de angústia que a gente está sentindo, né? Uma sensação de angústia, até angústia para chamar bem dentro do nosso aspecto informacional, de angústia da informação, como colocam alguns autores, ou como diz o professor espanhol físico Afonso Cornella, né, de intoxicação, né? Que apesar da gente estar passando por todos esses problemas com o vírus, a gente também está um pouco intoxicado com todas as informações, né, que estão vindo também a partir do que é o coronavírus nesse contexto de saúde. Está entrando muitas informações que a maior parte da população nunca teve contato, né? Não sei se alguém teve curiosidade de perguntar, né, para as pessoas da família o que era a OMS. As pessoas tinham contato com o que é a OMS antes disso? Né? Ou muitos de nós não tinham acesso ao que era isso, o que era, e agora todos nós temos que saber que a gente está cumprindo, né, as recomendações da OMS, né? Mas se a gente parar e perguntar, as pessoas realmente sabem o que é essa OMS, né?
Já tava até perguntei isso pro meu pai, né? Ele falou assim, não, é a Organização Mundial da Saúde, fala toda hora na televisão. Mas e aí, o que ela faz? Aí fica todo mundo assim com uma certa dúvida exatamente, né, sobre o que é e o que ela faz, o que define, né? Mas essa questão, né, de intoxicação, né, só para lembrar, só para ver se alguém está com sintomas, né, os sintomas é de hiperconectividade, né, quando você está com uma conexão excessiva aos meios digitais, de dispersão, né, olhar sem ver, dificuldade de se concentrar, crescimento da sua ansiedade, aumento do estresse e aparecimento da síndrome da fadiga informacional, né, quando você está com essa overdose, Acho que eu tô. né? E aí você tem problema gástrico, irritabilidade, distúrbio de sono, dificuldade de memorização, tensão, estresse. Aí, para quem está na época da tese, a tese não sai, a dissertação não produz, né? Não sai nenhum artigo, a gente tem que estar sendo pressionado para produzir, todas essas outras questões, né? Mas, para tudo, né? Para todo o seu veneno tem seu remédio, né? Tem algumas coisas que vão ajudar a diminuir esses coisas, né? Então, né, a gente dá diminuir um pouquinho essas fontes, né? Ter uma periodicidade no tempo, naquilo tudo que a gente está absorvendo, né? Buscar conhecimento nos meios de comunicação correto, né? E excluir aquilo que não é importante, né, para a gente, né? Aquelas informações que não são tão relevantes nesse momento e evitar um pouquinho, né, algumas dispersões, o que não é tão simples dentro desse período, né? Ainda falando dessa questão, né, introdutória da própria quarentena, né? Saiu esse mês uma obra do professor Boaventura de Souza Santos, né, publicada pela Edições Medinas de Coimbra, que chama A Cruel Pedagogia do Vírus, né? E nessa obra ele falou, né, sobre várias questões, várias verdades nossas que a gente tinha nesse período, como elas foram caindo pouco a pouco por esse período da quarentena, né? E o quanto também, né, toda essa questão acaba impactando, né? Acaba impactando vários grupos vulneráveis, né? Mulheres, deficientes, pessoas com situação de rua, refugiados, coisas que a gente tem visto mesmo no dia a dia, mas também tem várias lições que a gente tem que sair e tentar aprender desse período, né? Acho que ninguém, às vezes as pessoas escutam muito falar nisso, né? Será que o mundo como que vai ser o mundo daqui para frente? Vai ser diferente ou não vai, né? Se a gente já estava num mundo meio torto, né? Ele talvez tenha que se consertar um pouquinho. Não sei qual que vai ser essa ideia, mas eu não acho que ele vai ficar, né, 100%, mas espero que alguma lição a gente aprenda, né? Mas ele dá, inclusive, algumas que talvez a gente possa aprender nesse período, né? E eu achei interessante, né? Ele lembra, inclusive, que a nossa vida humana ela não passa de 0,1%, né, da vida do planeta, né? Então é bom a gente ver o nosso lugar onde a gente está, né? O que a gente também espera, né? O que ele também diz como lição, né? É o esperado descrédito da extrema-direita, né? Olha que esse é um aspecto interessante nesse dia, né? Eu estou chamando hoje do dia do fico, do não fico, tá? Né? E que para mim hoje já seria um dia importante pela live, né? Mas hoje está um dia bem excepcional, Juntou muita coisa. então tá bem nervoso, né? Ele também lembra que a gente está conseguindo perceber o quanto que todas as questões vinculadas a colonialismo e patriarcados continuam vivas, né? E quanto elas têm impactado ultimamente, né? Pensando nessa questão da saúde, por exemplo, a gente viu notícias, né, bem preconceituosas, pensando, por exemplo, em médicos franceses que que colocaram uma proposta de tentar fazer testes de vacinas na África, né? O quanto que isso é absurdo, né? Por que a gente vai fazer teste de vacina, né? Né? Não tem nem o que falar, né? E todo o regresso, pensando na questão da dependência do Estado, comunidade, o que é voltar para essa questão, o que é importante ou não, né? Enfim, né? Acho que todas essas questões, né, me fizeram voltar muito para a questão da própria atuação do bibliotecário, né? Eu vi em uma das listas de discussão que eu acompanho, uma discussão falando sobre se as bibliotecas deveriam ser consideradas serviços essenciais ou não. Aí eu fiquei me questionando dentro desse quesito, né? Inclusive pensando na minha atuação quando eu era gestora, né?
porque eu sempre justificava para todo quanto é coisa, para recurso, para conseguir funcionário, para tudo, que era muito serviço essencial, principalmente dentro da área de humanos. Tinha um professor da unidade, inclusive, um diretor, que ele usava a justificativa que dentro da área de humanidades a biblioteca era o laboratório, assim como das outras áreas tinham os laboratórios, era essa a justificativa dele, né? Tem suas... dá para a gente pensar nisso de várias maneiras, mas não vem ao caso. Mas o que é interessante a gente ver aqui, voltando nessa questão de pensar que é serviço essencial ou não, eu entendo a postura, às vezes, dos profissionais, né, que estavam discutindo nessa lista, eles estavam colocando, né, para ver se tinha legislações para dizer se a biblioteca era serviço essencial ou não, para ser mantido aberto ou fechado durante esse período do isolamento. E eu achei interessante isso, né? Porque sempre a gente buscou ser reconhecido como o serviço essencial e, de repente, a gente talvez estava buscando, nesse momento, não ser reconhecido como o serviço essencial. Eu entendo a preocupação deles com relação à sua saúde, à saúde das suas famílias, à saúde dos próprios usuários, né? Mas eu fiquei muito preocupada em até que ponto a gente abre uma brecha dentro de um cenário do qual já querem nos ver como não essenciais, né? E como que posteriormente, depois que pode passar toda essa crise, a gente pode recuperar isso, né? Então eu acho que todas as nossas atitudes, né, dentro desse aspecto, tem que ser muito bem pensadas, e a forma como a gente se coloca, como que a gente vai tratar, né? Inclusive, a forma como a gente pensa, né, e trata, ou as formas, aquilo que a própria competência em informação traz para a gente atuar, né, é um aspecto que pode ser levado em consideração para a gente colocar esses discursos, né, em patamares de coerência, né, para a gente não perder esses espaços, inclusive. Entrando mais agora na questão da saúde em si, vou, inclusive, começar falando da própria OMS, da Constituição da OMS de 1946, né, que nesse documento ela coloca, ela define aquilo que é saúde, né, que é importante para a gente, inclusive, entender, né, a questão da própria competência em informação para a saúde. Aí vem descrito que saúde ela é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença de enfermidade, né? Que gozar de um melhor estado de saúde é possível atingir e constituir os direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de religião, credo, político, condição econômica, social, né? A saúde é essencial de todos os povos para conseguir a paz e a segurança, né? E depende da estreita relação entre os indivíduos e os estados. Né? Uma opinião pública esclarecida e uma cooperação ativa da parte do indivíduo são uma importância capital para o melhoramento da saúde dos povos. Né? Esse aspecto, né, eu acho importante para a gente relevar, principalmente nesse contexto, né, para a gente pensar em que saúde a gente tem nesse cenário de pandemia, né? Ou até antes, né? Antes muitas vezes a gente ouvia que a gente estava numa sociedade doente, né? Significa, então, que esse completo bem-estar físico, mental e social, ele já não estava acontecendo, né? E dentro dessa nossa realidade, possivelmente ele já está muito mais quebrado, né? Então, como que a gente pode pensar, né, hoje, presente e daqui para frente, né, sobre essa relação com a saúde, ou que saúde será essa, né? Qual que é essa combinação que a gente vai ter daqui para frente com relação a conforto, com segurança, com contentamento, né? A partir daquilo que a gente tem agora, né? Eu fico muito preocupada vendo esse cenário, porque principalmente hoje em dia, né, nesse meio da pandemia, né? Eu vejo que ao invés, eu escuto às vezes na TV as pessoas passando, você precisa fazer isso, ou precisa fazer aquilo, vejo na internet, faça isso. Eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais sobrecarregadas, porque elas estão trabalhando mais, né? Muitas empresas com essa questão de home office têm, inclusive, aproveitado, né, da questão, né? Então, as pessoas têm o seu turno dobro, triplo, quádruplo, né? Então, é o home office,
né? Aí você tem que aproveitar para fazer curso à distância, né? Seu voluntariado, porque você também tem essa sensação de do quanto isso é importante, do quanto a gente precisa ser útil, contribuir nesse cenário, né? Para quem tem filho, que tem que acompanhar, tá lá fazendo seu homeschooling, né? Então, é a questão da família, a questão da casa, a questão da saúde, né? E todos os seus protocolos de higiene. Lava a mão, passa álcool, se protege, tira a roupa, lava, toma milhares de banho. Então, tudo isso, né? Na nossa cabeça, com toda aquela questão da própria informação que eu já falei, né? Então, é um acúmulo de coisas, né? Que vai nos esgotando. Então, na hora que a gente pensa nesse bem-estar físico-mental, é meio difícil, né? Para a gente pensar, né? Em que bem-estar é esse, né? Que a gente tem nesse exato momento, né? Dentro desse aspecto, né? E na hora que a gente pega, por exemplo, né? A gente vai pensar, voltar naquela questão da até bem simples da pirâmide de Maslow, né? Que fala o que é mais importante, né? Para a pessoa, né? Que vem lá, que vem a questão da própria fisiologia, né? Então, a gente tem toda a questão, né, de precisar comer, né? Todas essas necessidades que a gente tem, a própria saúde, coisa e tal, né? A gente também volta naquela questão que a própria saúde diz do bem-estar social, que a gente também está vendo o quanto isso tem sido complicado, né? Como que a pessoa pode pensar, né, até se proteger, como que a gente tem pensado, se às vezes não tem comida, ou que questão social, de bem-estar social, a gente consegue dar para quem não tem água em casa e fala, precisa lavar a mão, ou vá para casa quando você não tem casa, né? Então, né, são questões de saúde, num cenário de saúde que é um cenário completamente precário, né? É, ainda dentro desse preâmbulo do que é saúde, né, a ainda diz que é um direito de todos, né, e a questão de estar bem esclarecido, né, é a importância é importante para a melhora da saúde dos povos, né. Então, que toda essa questão de equidade em saúde, da gente pensar nisso, né, ela O fone aqui para ver se era o meu. Se tiver como você colocar o seu também pra gente ver se é. perfeito, tá me ouvindo? Então, acho que melhorou bastante. Aí o pessoal tá pedindo para você votar um pouquinho sobre de onde que o bibliotecário pode atuar na área da saúde. Tá, vou falar isso depois. Eu estava falando a questão da informação para a saúde, né? Isso. Que era a diferenciação do termo, né? Do em saúde, né? Que é como a professora Virginia Bentes, lá do Ceará, faz essa diferenciação, né? Que o em saúde é para evento ou uma especialidade local tal. E o para saúde, a informação para a saúde, né? E faz essa questão de movimento e ação, então, que diz respeito mais essa questão das ações ou cuidado. Então, por isso, para a saúde. Então, coloca uma categorização para várias informações, científica, tecnológica, legal, voltada para a saúde, né? Aí, no sentido das categorizações do profissional bibliotecário dentro desse campo, né? Normalmente os autores diferem e colocam três categorias: o bibliotecário médico, informacionista e o bibliotecário clínico, né? O médico, aquele que trabalha com parte de ensino nos hospitais, o informacionista, aquele que fica nas equipes clínicas e informação mais especializada, né, trabalhando com evidências e tal, né? E o bibliotecário clínico é aquele que vai trabalhar junto com as equipes médicas, fazendo essa parte do tratamento, que acompanha mesmo os médicos dentro do hospital, dentro dos plantões, né? Auxiliando mesmo na questão de uma pesquisa bem especializada para auxiliar o corpo clínico, né, dentro dessa parte, né? Uma sugestão de leitura muito boa também nesse aspecto, né, é ler os trabalhos da professora Daiane Prudêncio, né, e do professor Jorge Biochini, né, que eles publicaram no ENACIB, né, acho que 2018, e o trabalho da Daiane de doutorado, que ainda não achei, né? Se Daiane, se estiver por aí, alguém conhece a Daiane Prudência, né? Hashtag libera o trabalho. Libera o trabalho, Daiane, que a gente está louco para ler, né? O doutorado dela, né? E no âmbito da parte do mercado de trabalho, né, a gente tem a atuação dele,
né, na área de saúde, dentro das bibliotecas, centro da informação, né, e em diversos lugares, né, dentro das próprias universidades, corporações, hospitais e clínicas, núcleos de pesquisa, planos de saúde, bibliotecas privadas e públicas, né, instituições especializadas, órgãos governamentais, consultoria, assessoria, né? Então, são vários campos para a atuação desse profissional na área, né? E o que a gente tem com relação a isso, né? Acho que todos sabem que a nossa formação é muito generalista, né? Então, a gente não tem uma formação completamente específica para atuar, né, na área da saúde, ou linhas muito específicas, que a gente tem, muitas vezes, nas graduações, principalmente até o estudo da Daiane demonstra isso, né, que são que a parte das disciplinas que a gente tem muitas vezes são voltadas à parte de fontes, né, algumas coisas mais efetivas nesse sentido, fontes, normalização, conhecer um pouco de informação para a saúde, ou mesmo com relação a algumas coisas relacionadas ainda à questão da organização, com relação né, de escritores e tal, né, mas não tão uma coisa tão específica, né. E é nesse sentido, por exemplo, né, que a gente tem trabalhado, né, lá na UFMG, né, por exemplo, eu e a Débora na nossa pesquisa, também com outros orientandos, né, o Vinícius é o meu orientando de iniciação científica, né, a gente tem trabalhado com isso também, pensando em como que a gente pode contribuir também para esse tipo de formação, né, que ela é generalista, né, a nossa formação é generalista, mas de que maneira a gente pode contribuir para ajudar que o profissional que sai, né, para trabalhar no âmbito da saúde tenha uma formação melhor, que possivelmente vai ser por meio de disciplinas eletivas, né, mas de que maneira a gente faria essas eletivas serem melhores, né. Então, a gente reconhece que tem esse gap na própria formação, né. E até na própria pós-graduação, né, apesar de a gente ter bastante produção nessa área, né, a gente tem muita produção, principalmente de profissionais, né, mas dentro da pós ainda a gente acho que dá para explorar ainda mais, né. Eu fiz uma rápida pesquisa na Brapse, né, do total de artigos que está lá colocado na Brapse, né, 19.255 hoje, cerca de 6%, né, eu coloquei o termo saúde, tem essa representatividade do termo saúde. Então, foi uma pesquisa bem genérica também. Então, 6%. Então, dá para ver nesse sentido, né, o quanto ainda se dá para explorar, né? Bem, partindo mesmo para a parte da questão da competência, tá? Débora, vai me dando uns toquezinhos com relação ao tempo. Agora a gente parou e eu me perdi um pouco, Não, tá? pode ficar tranquilo. Pensando então na parte da questão da competência e informação, né, eu trabalho muito toda essa questão da dimensão, venho os meus estudos da competência, né, partindo de toda a parte da dimensão educativa dentro das bibliotecas, né, que fazem todo o meu embasamento, né. Eu gosto muito de trabalhar para reconhecer toda essa evolução da competência, né, por exemplo, eu gosto do estudo do Uribe Tirado, que ele sintetiza em 6 períodos de desenvolvimento da competência, né? O período inicial, quando começa a surgir, 74 a 86, 87 a 97, mais ou menos, quando começa a ser a melhor definição dos conceitos, termos, reconhecimento da importância social da competência, econômica, educativa. Já um terceiro período, a partir de 98 até 2001, quando a gente tem os padrões, né, as normas, né, depois disso, já 2002 a 2005, a questão da consolidação da importância no ensino-aprendizagem, as publicações de boas práticas, os métodos de avaliação, 2006 a 2010, quando a gente também já tem a questão da aprendizagem ao longo da vida muito mais forte, né, a questão do aprofundamento da questão das tecnologias, né, e a promoção cada vez mais dos programas de competência, né, e a partir de 2010, quando a gente tem mesmo a consolidação, né, da importância da competência, quando a gente tem até reconhecimento governamental com relação a isso, a colocação maior com relação aos currículos, né, então eu acho bem interessante essa divisão, né.
E eu parto de todos os ensinos da questão, eu acho interessante a gente pensar que mesmo com todo esse tempo que a gente já vem estudando a questão da competência, né, a gente ainda enxerga, principalmente quando a gente vai, né, eu acabo muitas vezes fazendo muita avaliação de trabalho, né, trabalho dentro de trabalhos em eventos, e muitas vezes a gente percebe que as pessoas, apesar de tanto que a gente bate em cima da questão do que é competência, as pessoas ainda, né, eu vejo isso como não posso dizer que seja uma interpretação errada, mas como uma questão de que muitas vezes as pessoas acabam agindo como que um treinamento em base de dados, por exemplo, seja uma questão de competência, né? Aí é uma visão minha, eu acho que partindo de toda essa evolução, vindo desde a parte da instrução, né? Da questão da educação do usuário, até a gente chegar naquilo que a gente, né, percebe como competência, né? Eu acho que a gente tem que avançar, né? Hoje, com os estudos da competência crítica em informação, a gente entende por que a gente acaba sendo tão criticado nesse cenário, né? Qual que é a importância dessas críticas da questão da própria competência crítica, né? Da onde a gente parou, né? Que não dá para a gente tratar, né, esse tipo de treinamento como questão de competência. Então, a gente tem que avançar e ver que é muito maior. Por isso que eu gosto muito dos estudos da professora Elisete Vitorino, né? Principalmente quando ela coloca a questão da competência e formação em 4 dimensões, né? Questão ética, né? E todos os outros. Eu gosto muito dessa parte de como que ela aborda, né? E a gente pensar, né, que o processo da competência e formação é um processo de ensino-aprendizagem que vai abranger o indivíduo, o coletivo, e que tem como objetivo maior a pessoa desenvolver, otimizar os seus conhecimentos, habilidades, atitudes, né? Seja ela no âmbito informático, da comunicação, né, informativo, para ligar de forma adequada, né, com a informação de diferentes contextos, diferentes formatos, né? Eu coloquei até assim na minha definição da tese, né? E que para isso ele precisa, então, ter operações mentais que são complexas, ele vai ter que equilibrar, né, coisas da sua teoria, da prática, da sua sensibilidade, direitos, deveres, né? Coisas que ultrapassam o seu sentido de cidadão, da sociedade, para realmente mostrar que ele é competente em informação e que ele consiga usar de maneira crítica todos os recursos que são disponíveis para satisfazer suas necessidades informacionais. Se a gente tem essa ideia, né, da questão da própria competência em informação, né, a gente vai poder observar, né, essa questão do quanto ela é importante para a questão da área da saúde. Né? Então, se é um processo que vai mobilizar todos esses conhecimentos para a gente satisfazer tudo aquilo que cerca o nosso universo informacional, ela acaba sendo um instrumento importantíssimo nesse lidar, né, com toda a questão que gera a questão da saúde, inclusive dentro daqueles aspectos de saúde que a gente pensou e discutiu, né, lá no início. Né? Pensando, inclusive, agora já partindo para a questão da competência e formação para a área de saúde, já exclusivamente, né? A gente tem, né, vários estudos, inclusive, né, que traduzem o termo em inglês Health Literacy, né, para competência, né, como competência em formação em saúde, né? Só que eu observo, né, tenho observado, e a gente tem estudado um pouco isso, né, nas nossas coisas, né, a gente tem algumas dúvidas, né, na questão só do uso, não no uso do termo, né, mas de observar também uma grande aproximação, né, talvez seria talvez um enriquecimento maior, né, que aí a gente até proporia o uso do competência e informação para a saúde, né, pensando na própria definição da professora Bentes, e também uma aproximação dentro do termo alfabetização em saúde, como está propriamente descrito no DEX, e de educação em saúde. Né? Eu acho que aquilo que a gente espera aproxima mais esses dois conceitos, né? Daquilo que a gente espera fazer como a própria questão da própria competência. Né? Mas, de modo geral, a gente tem várias produções na área a respeito. Acho que uma obra para vocês consultarem, terem uma ideia melhor,
a professora Peluso lançou, né, acho que em 2018, uma obra pela ABCine, que traz um estudo da arte sobre a questão da competência no Brasil, né, e lá tem uma parte sobre os estudos de competência, né, voltada para a área de saúde, então está bem interessante, tem vários teses, citações, textos que são interessantes para quem tem interesse, né, e se aprofundar um pouco mais, né, então vale bem nesse sentido, né. Dentre os nossos estudos, né, e aquilo que a gente está propondo para a formação, né, o que a gente tem estudado aqui, já falando para vocês um pouquinho em primeira mão, e a nossa proposição é tentar trabalhar com a competência em 5 frentes, né? Então, como seria essa? Né? Trabalhar com ela para a saúde, né? E pensando em gestão, né? Então, pensando em gestão, né, para a área de saúde. Então, seria para a gestão, para que trabalhem equipes gestoras em gestão, equipes de hospitais, clínicas e tal. Para ensino e pesquisa, pensando no âmbito de bibliotecas de apoio, outras instituições que dão apoio. Para a tomada de decisão, né, que quem trabalha com isso, busca de evidência no contexto clínico, né, ou outros que são mais de decisões estratégicas ou não, né, núcleos de estudo, pesquisas em hospitais, planos de saúde, associações, instituições de saúde, etc. Um contexto mais social, né, que seria para atender todo um coletivo geral, né, de comunidade, familiares, pessoas que realmente precisam, postos de saúde, né, e um contexto voltado para o profissional, para que ele tenha esse suporte, né, e o profissional da informação que vai trabalhar com a competência de informação para a saúde, para que ele tenha um suporte para poder desenvolver esses 4 itens anteriores, né, e esse suporte seria principalmente no sentido didático-pedagógico, que é o que a gente percebe que mais falta na hora que a gente vai trabalhar com relação à competência, né? E só que nesse caso, didático e pedagógico, e também com o subsídio da parte da área de saúde para ele ter condições de atender, né? Mas é importante a gente pensar que nada desse trabalho, já que a gente, né, não somos profissionais voltados na área da saúde, que nunca é um trabalho solitário, então sempre é um trabalho para ser feito com apoios, né, de equipe, coisa e tal. Então, nunca né, nunca achem que a gente está lá para agir sozinho, né. Então, é sempre a questão das equipes, né. Então, mas é para a gente pensar em maneiras de se trabalhar, né. Já voltando para essa questão dos tempos, né, de pandemia, né, e pensar, né, de que forma que a gente pode também trabalhar, né, nesse sentido, né, pensando na questão da competência. Eu estava pensando muito de que maneira, né, a gente pode, o que a gente tem que fazer melhor com relação enquanto profissionais, né, o que a gente teria que, né, não sei se seria a palavra, talvez mudança mesmo, mas de que maneira a gente poderia agir de maneira um pouco mais efetiva, né, para essa questão de informação para a saúde, né? Mas aí não pensando exclusivamente para as unidades que são voltadas em saúde, né? Mas inclusive para aquelas que não são, né? Que eu tenho observado, e isso é uma coisa que me agrada muito, que a maioria das unidades, que eu entro em páginas, vejo ações, né? Tem feito alguma coisa, colocado algum item vinculado a coronavírus, nada certo, ou seja, tem estimulado que as pessoas tenham acesso à informação, né? Mas, eu penso que o quanto isso é importante, então isso me orgulha muito, quantos profissionais têm feito isso, né? E isso me fez tentar, né, estudando um pouco mais a respeito dessa postura, né, do perfil profissional que seria condizente com esse momento, né? E fazendo várias leituras, né, cheguei um pouco a rever a respeito do conceito do bibliotecário de ligação, né, liaison librarian, né, o bibliotecário liaison, né, que vem desse conceito, né. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um texto ótimo que está no livro organizado pela professora Gabriela Farias e pela professora Maria Giovanni Guedes, né, também lá do Ceará, que é aquela obra Competência e Mediação da Informação, Percepções Dialógicas entre Ambientes. Esse texto chama Mediação de Bibliotecários Liaison
em ambientes universitários, né, do Francisco de Vander Pires Santos, da Juliana Soares Lima e da Ilana Mendes de Araújo, né? Eu acho muito interessante, né? Eu não acho que essa questão, que esse perfil ele seja exatamente, não é um perfil novo, né? É um, digamos que é um perfil que tem sido bastante desenvolvido, que está em voga, né? Em muitas bibliotecas, principalmente no contexto da biblioteca universitária, né? Então, que para mim sempre chama atenção, já que é um contexto que eu gosto muito de estudar, mas chama atenção o que me chamou muita atenção, né? Eu achei que essa questão de trabalhar com ligação, mediação, é algo que a gente sempre faz. E o perfil do bibliotecário de ligação nesse momento, né? Eu achei muito interessante trazer aqui para falar um pouquinho mais dentro da live, né? Porque pensando até naquela questão que eu falei, né? Do serviço, né? Se a gente é um serviço essencial, se a gente é um profissional estratégico ou não, né? Quando são pensados essa questão do profissional de ligação, quando a literatura trabalha muito com esse profissional, né? Ele é um profissional que trabalha com um serviço mais especializado, né? Inclusive as unidades que criam os serviços de ligação, né? O profissional, né, muitas vezes ele é identificado, entre várias unidades que tem, você coloca a foto do profissional, então ele é identificado, ele é muito personalizado para entrar, né? E eu acho isso muito interessante, a gente personalizar um pouco mais as nossas coisas, as pessoas saberem quem nós somos, né? Então, né, colocar mais a nossa cara nas nossas ações, né? Saber quem que é realmente, né, o bibliotecário, né? Muitas vezes as pessoas que às vezes chegam até o balcão não sabem quem é as outras pessoas que trabalham atrás, né? Falando um pouquinho mais dessa questão do bibliotecário de ligação, né? É um perfil que trabalha quando ele trabalha somente na parte da biblioteca universitária, é um bibliotecário que veio até, muitas vezes era chamado de bibliotecário de assunto, porque ele se especializa muito dentro de um tema, por isso que eu acho que ele é muito interessante na questão da saúde, ele vai se especializar dentro de determinada temática, né? E vai poder fazer, e vai trabalhar com diversos aspectos, né? Então, pensando num aspecto de trabalhar, né, tanto daquelas questões, né, que às vezes falam, muito parecido com a questão da própria referência, assim, ele vai se estender do serviço da própria referência, né? E eu vejo uma extensão do serviço da referência com tudo aquilo que a gente se propõe com relação à própria competência em informação, né? Então, ele vai estar lá e vai fazer essa ligação entre no caso da universidade, né, entre a biblioteca, os docentes, os departamentos, os programas, os centros de estudos, né, para ver o que eles precisam e dar um trabalho muito mais especializado, né. Aí alguns podem estar falando, já tenho milhares de coisas para fazer, né. Eu lembro que eu ouvia muito isso, né, na biblioteca, como que a gente vai fazer isso, né. E, por sinal, né, é um bibliotecário, inclusive, que ele não está lá para levar só o serviço, ele é aquele que vai trazer demandas para dentro da biblioteca, né? Então, né, eu sempre vivia falando isso para algumas colegas, né? A gente vai ter que pensar que o nosso futuro é trabalhar sempre muito mais, né? Muito, muito, muito. Né? Então, a gente tem que abusar do uso das tecnologias ao nosso favor, né? Dentro do que a gente pode, principalmente da autonomia. Então, é por isso que a gente trabalha em competência, né? Para a gente dar autonomia para as pessoas, né? Então, o nosso trabalho é saber utilizar as tecnologias e ajudar que os usuários tenham cada vez mais autonomia para saber utilizar a informação. Então, então isso não é para aumentar o nosso trabalho, mas para a gente então multiplicar para que as pessoas também tenham autonomia, né? Então, eu fiquei pensando nisso, dentro desse contexto, né, que muita gente tem trabalhado com os teletrabalhos, né, trabalhado à distância, no seu home office, né, que talvez seja uma questão que muitas unidades possam, né, colocar também como uma atividade extra, né, de trabalhar com talvez esse perfil, criar atividades assim, né, pensando no trabalho de competência, criar um perfil de um profissional que vá fazer essa ligação com a sua comunidade, né, de modo geral, esse profissional de ligação, para ser, né, alguém mais conhecido que vai fazer isso, o próprio
bibliotecário de referência, que vai trabalhar mais, que vai fazer isso, talvez seja ele também que vai trabalhar dando mais informações para a saúde, mostrando essas fontes, as fontes adequadas para as pessoas terem acesso às informações que são adequadas nesse período de pandemia, né? E o mais interessante, por exemplo, né? A gente não tem que começar isso só no nosso trabalho de bibliotecários, né? Começa em todos os ambientes em que nós estamos, né? Faz o teste. Começa naquele grupo da sua família que sempre dá o B.O. Sempre manda uma fake news. Exatamente. Começa quebrando. Começa a ser o bibliotecário de ligação dentro do grupo do WhatsApp dessa família para ver o que dá, né? Como que as pessoas vão reagir, né? A gente tem que começar, né, de algumas maneiras simples, né, de perceber, né? Às vezes não é muito simples, não. Alguns primos vão querer sair do grupo, algumas pessoas vão ficar bravas, né? Tem algumas questões assim, mas são questões que são simples e que dá para a gente fazer, né? E são coisas que a gente tem que mudar de postura, né? Ainda só para encerrar essa questão do bibliotecário de ligação, eu acho que a gente tem que falar o que pode fazer, mas a gente tem que dar as ferramentas, né? Depois eu vou mandar para vocês, nas coisas que o pessoal coloca, tem uma universidade, né, que a Universidade de Toronto, ela tem um toolkit, né, que é o kit de ferramentas do bibliotecário de ligação. E é bem completo, é bem legal, né? Tá em inglês, mas nenhuma língua é difícil quando a gente Tem Google tem Translate. Google Translate, né? Então, e é interessante que nesse kit de ferramentas, principalmente para quem trabalha com a questão da competência, eles têm uma parte ensinando, inclusive, como que você vai fazer, né, para desenvolver a sua parte de ensino, plano de aula, coisa e tal. Então, explore, gente, é bem interessante. Tem toda a parte de fundamentos para você montar a aula, plano de aula, como que você faz, ensinando toda a parte dos PowerPoints, dos documentos, do plano. É bem interessante porque a gente sabe que é um conteúdo que muitas vezes a gente não tem, né? Que a gente tem que correr atrás, né? Por fim, então, só queria falar ainda de algumas iniciativas que estão acontecendo e que são muito positivas da nossa área, né? É bom a gente sempre lembrar das coisas boas, que são as iniciativas nossas, profissionais, nesse tempo de pandemia, que a gente tem que deixar, né? Claro que o quanto a gente tem batalhado, né? Sou da FEBAB e a gente tem discutido bastante isso, né? O quanto que é importante, né? A gente mostrar essas coisas positivas que têm sido feitas pelos profissionais, né? Dentro da própria FEBAB, foi lançado o Informação em Quarentena, né? Que é para mostrar, que é um arquivo que está mostrando quais são as coisas, né, que os bibliotecários têm criados nesse período de quarentena, né? Para ajudar suas comunidades, tá? Então, é super importante que cada um que está aí fazendo, conhece alguém de alguma biblioteca que está fazendo alguma coisa diferente, você pode ir lá, incluir aquilo que você está fazendo e fica como uma sugestão. É também uma troca, né, para a gente fazer boas práticas, né, ter essa oportunidade de fazer essas trocas, né, essas boas práticas. E isso, inclusive, foi parar, né, hoje entrou lá no site da IFLA. A IFLA tem o setor bibliotecário global, né, e eles estão fazendo, né, colhendo informações do mundo inteiro sobre quais os recursos que as bibliotecas estão dando como respostas à pandemia, né? Esse da FEBAB entrou e é super interessante, inclusive para as pesquisas, para a gente poder saber o que as bibliotecas no mundo inteiro estão fazendo, né, para auxiliar suas comunidades na questão da pandemia, né? Então, isso vai mostrando, né, o que tanto no âmbito das federações, associações, mas também, né, no âmbito geral dos países, bibliotecas nacionais. É bem interessante para que vocês deem uma olhada depois, né? O da FEBAB tá na página da FEBAB, né? E o da IFLA depois está lá na página da IFLA, né? E também tem um link lá, tá mostrando o site da FEBAB. Um projeto que eu acho muito legal, que é de uma pessoa que eu não poderia deixar de falar, que é da professora Cristiane Galvão, da USP de Ribeirão, né, que é o projeto Fale com o Dr. Risadinha. A Cristiane, ela é bibliotecária, né, tem uma parceira muito competente, muito de boa. A Cristiane, ela
ela é ela é bibliotecária, professora da Medicina de Ribeirão Preto, né? E ela trabalha com todos os cursos voltados para essa questão de informação para a saúde, na medicina e também para os alunos da Biblioteconomia e Ciência da Informação de Ribeirão Preto. Então, os alunos têm lá né, os alunos têm essa oportunidade de poder ter, junto com os alunos da medicina, essa vivência e tal, né? Então, isso é muito legal, né? E vai ser orientado por ela, tudo isso. E o projeto da Cristiane, ele é um projeto extremamente voltado como serviço de informação para crianças, adolescentes, famílias e profissionais. O que é muito interessante, a forma como você vai falar para a criança, para o adolescente, é completamente diferente. Às vezes a gente precisa de ajuda nisso, né? Então, principalmente nesse contexto da saúde. E a página dela, com todo o apoio de uma equipe de profissionais, né, dela inclusive, mas de outros profissionais, para conseguir redigir todo aquele conteúdo da linguagem médica, né, num contexto, então traz tudo isso muito bom. Então é uma página que eu também indico, né? O site, depois eu mando as meninas colocarem, mas o projeto chama Fale com o Dr. Risadinho. Um outro projeto legal é o da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, a BDF, né, que é o Convite19. É uma plataforma colaborativa que a BDF criou, no qual os bibliotecários trabalham como curadores de informações. Então, cada um, né, ou seja, cada um de nós que tem um conteúdo interessante pode entrar lá e fazer a catalogação do seu conteúdo, e isso vai sendo a partir de conteúdos desse tempo da pandemia, que são voltados para a questão da Covid. Então, para a gente colaborar aquilo que está sendo feito, ou coisas relacionadas à parte de toda essa questão da pandemia, o coronavírus, coisa e tal, e podem fazer esse cadastro por meio da BDF. Então, participem, gente, é uma forma, né, da gente contribuir, da gente usar os recursos da nossa área, tá? E a BDF vocês também tiveram aqui também, né? O Rafael. BDF, né? O Rafael, né? A Luciana e tal. Gente muito boa, super comprometida, vale muito a pena também. E também o projeto do grupo de pesquisa da professora Vitorino, né? O Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Competência e Informação, né? O GPSIM, lá de Santa Catarina, né? E eles montaram, né, um observatório sobre Covid-19 muito voltado para essa questão da competência, né? Então, aí, para todos os estudiosos, tal, né? Eu sou fã número 1 da professora Vitorino, né? O povo sabe disso. Então, acho que vale muito a pena entrar, dar uma olhada, ver, acompanhar, né? Ver com que sentido, e o grupo depois eu tenho certeza que vai dar um encaminhamento muito interessante para as pesquisas com relação àquilo que olharem nesse sentido. Ou seja, a gente está tendo muita coisa boa sendo feita pelos profissionais, né, nesse período, né? Acho que era um receio que às vezes a gente tinha, né, de vamos conseguir produzir, vamos fazer, ou como quer, as pessoas De ficar para trás, né? Exatamente, não, nós não estamos contribuindo muito. E de diferentes maneiras, né? Eu fico muito orgulhosa de ver, né, todas essas coisas nesse sentido, né? Então, tem muita coisa e a gente consegue ver, então, e é importante que a gente publicize as coisas que a gente está fazendo, né? Inclusive para a gente se sentir, né, nessas coisas úteis, de conseguir perceber a importância do nosso trabalho, né, de saber, né, o que a gente está colocando na mão, auxiliando de alguma maneira, né, dentro desse cenário da pandemia, né? Não diretamente, né, eu vejo assim, os profissionais da informação que trabalham exclusivamente com a questão da saúde estão profissionais da saúde, como os outros, que a gente também tem que ter tanto orgulho quanto, né, aqueles que a gente bate palma, coisas que eles estão lá proporcionando informação para que médicos, coisa e tal, consigam achar vacina, consigam achar uma cura mais rápida para essas coisas. Então a gente tem que agradecer muito esses profissionais, né, mas também os outros que estão ajudando com que as pessoas mais simples também, de alguma maneira, tenham acesso, né? E pensando, né, gente, que, como a gente está vendo, nem todo mundo tem acesso à rede social, internet, né? Então, a gente também tem que pensar em outras maneiras, né, de chegar nessas populações, né? Então, que também a gente precisa. Enfim, era isso,
Débora, queria agradecer e fico aberta para as questões. Ô, prof, a Daiane tá aqui na live, viu? Vamos pedir para ela liberar o trabalho de Libera o trabalho. doutorado. Então, essa hashtag, libera o trabalho, Daiane. Hashtag, porque a gente está querendo muito ler o seu trabalho. Mas, prof, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado. Te pedir desculpa por esses, e não só para você, mas também pros nossos espectadores. Ó, palavra difícil, espectadores, que realmente a gente não entendeu o que aconteceu, se foi a internet, porque não faz sentido. Mas uma coisa que eu queria agregar na sua fala, não que eu tenha tanta expertise, mas a gente está aqui para isso, é que eu acho que a gente está tem em conjunto, a gente trabalha junto. Sim, que a gente tem que tirar um pouco de mente de que a nomenclatura ela é mais importante do que o que a pessoa faz. Porque eu vejo que, às vezes, nessa área da saúde, a gente tem muitas pessoas se auto-denominando alguma coisa, sendo que é um trabalho muito sério você se colocar como bibliotecário clínico, como bibliotecário médico, porque o bibliotecário clínico ele atua junto com a equipe médica, não é uma questão simples que a gente acha. Fora que a gente também tem que desmistificar essa coisa do fazer bibliotecário na saúde. Não é só o bibliotecário que atua no hospital que atua com saúde. A gente tem diversas bases de dados que são estudadas por bibliotecários. A gente tem bibliotecários que trabalham. A própria Cristiane, o projeto dela não é dentro de um hospital, é em parceria com, e é maravilhoso. Você vê que tem acesso de vários países, principalmente da Europa. Então, é um projeto de referência, né? Tem algumas perguntas aqui, Ana, que chegaram no box e que às vezes os meninos também gostaram muito da sua fala. O Alice falou assim: Nossa, eu acho que o pessoal da ECI aí deve aprender alguma coisa, porque o pessoal fala muito bem, de que você é muito didática. Então, chegaram algumas perguntas Bom, aqui, fico feliz. vou fazer para você. Como introduzir as possibilidades do bibliotecário na área da saúde nos currículos? Currículo. Sempre tem essa pergunta, não tem como. Eu ia até falar, olha, essa pergunta eu até ensaiei, tá? Porque, gente, eu faço parte do NDE da UFMG e essa discussão de currículo é uma discussão que está sendo muito cara, né? E eu acho que para todos nós, né? E essa semana, né, vocês já tiveram uma ótima aula de currículo com o professor Oswaldo, que deu toda essa questão do histórico do quanto difícil fazer um currículo, né? E eu queria complementar até daquela questão da fala dele, uma coisa que eu senti falta, que né, falar também que nessa questão do currículo, a gente também fica muito amarrado com muitas diretrizes que são do próprio MEC, da própria universidade, que esbarram nessa questão, né, de quantas horas a gente pode ter num curso, daquilo que a gente pode fazer. Então, né, às vezes a gente quer ter muita coisa, a gente quer colocar muita coisa, mas a gente realmente não pode. E não é só uma questão do docente ou do conselho de curso, do NDE, né, isso falando da Universidade Federal, mas isso fica nas estaduais ou qualquer coisa. Né? Não é uma coisa simples a questão da própria montagem do currículo, né? Não é só essa questão também da luta interna para formar disciplinas, tal, não é só nesse sentido. Mas também tem toda essa questão da parte da própria legislação, que segura com que a gente não possa ter tudo aquilo que a gente gostaria. Então, não é simples fazer essa montagem. Então, eu queria acrescentar isso, né? Repete a pergunta para mim, Débora, por favor, que especificamente... Como introduzir as possibilidades do bibliotecário na área da saúde? Tá. Eu acho que a maior parte dos casos é muito importante a gente já pensar que as disciplinas que vão ser base para a nossa área, elas já vão dar base para a gente sair. O nosso curso, por ele ser um curso generalista, isso é importante, ele já vai dar base para a gente trabalhar em todos os aspectos, né? As disciplinas de fonte já vão dar base, né? As suas disciplinas, a parte de organização,
também vão dar essa base. Então, elas também vão te ajudar e vão introduzir isso. Depois disso, a gente tem que pensar assim, em ter disciplinas mais eletivas, porque a gente sabe que não vai ser fácil um curso ser voltado com um enfoque para isso, um enfoque para aquilo, né? Então, eu acho que é importante, né, demonstrar para o curso que, olha, a gente tem isso tem isso em mente, considero uma coisa importante, talvez falar com os professores mais sobre coisa, mas também eu acho que indicar também, né? Eu vi aqui falando sobre especialização, ir atrás, né? Mas eu acho que vale falar colocar um pouco de demanda para os conselhos de curso sobre aquilo que são necessários, que os alunos têm sentido falta. Então, olha, né? A gente tem observado isso. Vocês que fazem estágio, né? Para os coordenadores de estágio, é super importante vocês darem um feedback sobre o que vocês observaram ou não, o que vocês sentiram falta ou não, para que isso chegue aos docentes nas avaliações, tá, gente? A avaliação que faz no final do ano, né? É importante vocês darem feedback, né? Então, também é nesse sentido, né? Para chegarem aos cursos aquilo que vocês precisam, né? Eu não acho que os cursos vão conseguir suprir tudo aquilo que a gente acha necessário, porque hoje a gente vê, é necessário que o bibliotecário trabalhe com saúde, é necessário a gente ter uma formação mais cultural, é necessário a gente ter algo que atenda determinadas questões, que a gente está numa área que a gente está tendo, felizmente, uma expansão grande com relação a essa atividade. Por exemplo, seria interessante a gente ter uma formação melhor para a questão de artes, por exemplo, para poder trabalhar especificamente mais voltado para artes, né? Então, tem vários aspectos que seriam importantes para a gente trabalhar e que às vezes a gente não vai conseguir atender tudo isso. Então, sim, especialização também é um aspecto importante, né? E que dentro das próprias universidades, cursos de extensão, coisa e tal. Então, vem pesquisadores que trabalham com isso, se reúnam e profissionais que trabalham com determinadas áreas também vão atrás, tentem informar, né? Aproveitem as suas expertises, né? Formem grupo, repassem isso. Vão muito, alunos, vão em eventos de profissionais para vocês verem as áreas que vocês têm interesse para atuar. Isso é importantíssimo. Não frequentem os eventos dos alunos, mas também frequentem os eventos profissionais para vocês saberem, terem conhecimento daquilo que está sendo feito, daquilo que vocês têm interesse, né? Mas com relação a currículo, a gente sempre esbarra em todas essas questões. E é bem importante também frisar que várias pessoas falaram das parcerias, igual a gente teve aqui a disciplina que foi maravilhosa e foi em parceria com um hospital público e que a gente teve não só a visão de uma atuação do bibliotecário, mas diversas atuações, né? Sim. Só para relatar rapidamente a experiência dessa disciplina, né? Essa disciplina de informação em saúde, né? Ela foi em parceria com o Hospital Risoleta Neves, foi uma disciplina de 60 horas, né? E ela era para ser pensada para ser toda essa optativa toda lá no hospital. Só que acabou sendo metade na ECI e metade lá dentro do hospital. Foi uma disciplina toda com participação de profissionais de saúde. Então, foram pessoas que trabalham especificamente na núcleos de pesquisa de hospital, bibliotecários da parte de bibliotecas universitárias, né? A gente tem a biblioteca de medicina da UFMG é muito nossa parceira, né? O GES, os bibliotecários de referência lá, a direção da biblioteca de medicina. Então, eles têm muita parceria com a gente. Eu tenho um projeto, por exemplo, da parte também lá na medicina, com a parte de memória, né, com a RAIS, então a gente, também é um aspecto diferente se você pensar na questão da saúde, com a questão da memória, o quanto isso é importante, com os museus de memória, da própria medicina para a nossa área, também um olhar diferente, importante, né? Então foram diferentes profissionais, além da equipe do hospital. E a equipe do hospital também participou como aluno da disciplina. Muitas vezes ela tinha mais gente do hospital do que os alunos da disciplina, né? Que eram das equipes de educação de saúde do hospital e algumas equipes da parte de gestão, que participavam de algumas coisas. Então, eles estavam muito interessados para conhecer a questão das publicações, como que eles fariam alguns aspectos, coisas que depois o profissional que estava sendo formado, seria ele que daria toda essa assessoria para os profissionais do hospital. Então, foi uma experiência muito construtiva. E eu acho que uma das melhores aulas que a gente teve, né,
foi com a diretora do hospital. Ela, inclusive, explicando como era todo o funcionamento do sistema de saúde. A gente teve uma aula de SUS, né, que foi uma das coisas mais importantes que a gente teve, inclusive para se conscientizar sobre Enquanto qual é a cidadão, né? importância, né, exatamente, do sistema de saúde do Brasil, qual é o impacto dele, o quanto isso modificou a história desse país e o quanto ele é importante para entender a característica da nossa cidade. Vou te fazer já as perguntas, que a gente já está ficando sem tempo nessa primeira live. Quais qualidades e conhecimentos são esperados do bibliotecário que atua em hospitais? Quais qualidades e conhecimentos? Tá. Aí, a gente tem que pensar, como a Débora falou, né, que não é só na questão dos hospitais. E aonde do hospital ele também vai estar trabalhando, né? A questão dele estar no hospital, ele pode estar vinculado a uma área mais voltada para a questão dos prontuários, ele pode estar mais voltado também para, como a gente falou, para essa questão. Aqui no Brasil é mais difícil, mas para essa parte mais clínica, pode estar voltado para a questão do aspecto de atender, de ajudar as equipes, ou estar no núcleo de pesquisa e tal. Mas, de modo geral, né, o que a gente tem que pensar é conhecimento da questão das bases principais da saúde, né, onde ele vai encontrar informação para a saúde, né? Então, esse é um aspecto importante, né? A questão dos descritores da linguagem, né? Vou falar linguagem, um aspecto simples da saúde, né? Saber, a gente sabe muito bem, né, que a gente vai estar falando com um monte de doutores que às vezes não são doutores, né? Mas que é um público bem difícil, né? Então, o público da saúde não é um público fácil para lidar. Então, também, uma qualidade também é ter, né, flexibilidade nessa questão do trato, saber como lidar, ter um jogo de cintura nesses aspectos. Mas o conhecimento básico que a gente tem da nossa área, né, você tem que ter todos esses aspectos que a gente tem, mas com a especialidade de conhecer a área da saúde, de conhecer as especificidades da área da saúde, além de ter flexibilidade com relação a trato com equipe, né? Saber como trabalhar em equipe, ser um profissional flexível, ter conhecimento de tecnologias e conhecimento de língua estrangeira, principalmente do inglês, que é uma coisa que eles exigem muito para a questão de lidar. Então, essa foi uma das questões que a gente mais viu, começar a se esforçar na língua estrangeira. A Amanda tá até aí, gente. A Amanda Souza, ela é uma bibliotecária que a gente tem como referência aqui, né, Ana? Ela trabalha no hospital particular, exatamente, no Felício Roxo. E caso vocês tenham mais interesse, eu indico demais vocês fazerem a leitura do trabalho que ela faz, porque a gente aqui fala de uma questão bem mais ampla. E a Amanda, por exemplo, ela trabalha com a questão mais técnica, na questão de escritores, na questão de documentos na área da saúde voltados para o câncer, se eu não me engano. Amanda, me corrija aí se eu estiver errado. Mas ela é um ótimo nome. Ela trabalha com ontologias, né? Isso. Voltadas para essa questão. Tem um trabalho extremamente interessante. Ela orientando o professor Maurício, que é especialista nessa parte de ontologias lá na nossa área do PP Block, que é de organização do conhecimento, né? E a Amanda também tem um estudo muito, muito forte na questão do bibliotecário clínico. Ela trabalha para promover o bibliotecário clínico, né, aqui no Brasil. Então, é um trabalho muito importante que ela faz, né? Não só a Amanda, a gente também tem mais gente lá em Minas, né? Que trabalham com isso, né? A gente está montando um grupo de estudo nessa parte, né? A Amanda tá com a gente muito forte nessa questão. Então, ela é uma referência, né? Ela trabalha no núcleo de pesquisa do Hospital Felício Roxo, então, inclusive, é uma referência para quem quiser como profissional, para que possa, né, palestras, coisas e tal, né, como referência de uma pessoa que tem muita experiência na área, que pode contribuir e ter exatamente isso que quem fez a pergunta de quem eu definiria como o perfil ideal para trabalhar? Amanda. Eu acho bem interessante que a próxima pergunta foi
já foi dos comentários e tem tudo a ver. Gostaria de saber como posso iniciar uma carreira de bibliotecária pesquisadora. Bibliotecária pesquisadora? Sim. Aí vem aquela questão, se é pesquisadora na questão acadêmica, né, de mestrado, doutorado, ou se é para trabalhar com o que o Gessner trabalha, por exemplo, de estratégia de busca, né? Aí eu também fiquei em dúvida se é pesquisador especificamente na área. Eu imaginei que fosse. é, Realmente, a pergunta foi um pouco ambígua, né? Bibliotecária pesquisadora, né? Se for na área acadêmica, né? Eu acho que sempre, se você já está na graduação, tentar partir para a iniciação científica, né? E depois, né? Uma coisa que é você continuar na questão depois, né? Mestrado, doutorado, já ver as coisas que você mais gosta, frequentar os eventos acadêmicos nesse sentido. Se for na parte de saúde, para você trabalhar com essa questão de pesquisas, auxiliar em pesquisas nesses aspectos, né? Você pode, se você ainda é um aluno de graduação, eu acho interessante que você procure seus estágios com esse tipo de profissional, né? Para você já ter acesso, que você já vá criando, né? Se você já é um profissional, né? Também não fuja disso. Procure um mentor, né? Alguém que às vezes você tenha como exemplo, que possa te falar também alguma coisa nesse sentido, né? Mas você pode procurar também algumas especializações, né? A Fiocruz, né? Algumas sessões a própria Bireme, né? Que tem alguns cursos, inclusive tem alguns cursos gratuitos, né? E também se informar dentro das bibliotecas de medicina, né? Que também tem dentro das próprias bibliotecas e acompanhar alguns cursos que eles fazem especificamente para os alunos que trabalham nessas áreas e conhecer quais são as estratégias, quais são as coisas que eles abordam para entender. Se você mora numa cidade que tem uma universidade e se a universidade tiver aulas, né, as optativas a respeito, se matricule em umas optativas se você tiver tempo para fazer, para entender também do tema, né? E as leituras, continuar com as leituras, né? Tem grupos de profissionais da saúde que você pode trocar, né? Nesses aspectos. Espero que tenha conseguido responder. Pode perguntar mais aí. Ah, Conseguindo ver mais a, questões. a Andresa até falou aqui que o Gessner faz um grande trabalho e é uma pessoa que, caso essa pessoa que fez essa pergunta sobre pesquisa, pode estar procurando. Ele é bibliotecário na biblioteca da área de saúde aqui da UFMG e ele é o bibliotecário de referência. E o trabalho de referência na nossa biblioteca da área de saúde aqui na UFMG é exatamente de fazer estratégia de busca, de auxiliar na pesquisa, tanto na pesquisa de normalização, que é uma coisa que as pessoas procuram muito do bibliotecário, é normalização, a ABNT, Vancouver, que é o que a área da saúde usa, que você possa estar pesquisando, né? O Gessner Xavier. Então, caso você esteja aí. Acho que a Posso dar pessoa mais um exemplo também, Débora? Eu queria pode. falar da Biblioteca de Medicina da Unesp de Botucatu, Verdade, né? maravilhoso. Que elas fizeram, inclusive nessa disciplina que nós oferecemos, né? A gente fez uma parceria com elas e elas liberaram para os alunos da disciplina que eles fizessem um módulo que os alunos da medicina de lá fazem, né? Do curso, né? De Vancouver. E lá na medicina, eles têm também a questão de que aí entra, né? Quem estuda competência, né? Fica, como eu falei, fica a sugestão de ler o trabalho do professor Uribe Tirado. Ele faz o trabalho na hora que ele fala competência e coloca quais são os níveis, né, de competência. E o nível mais avançado de trabalho é quando você consegue que o seu trabalho de competência vire uma disciplina dentro do programa, né, pensando em biblioteca universitária. E eles têm isso, poucas aqui no Brasil, que conseguem integrar o seu programa da biblioteca junto com, né, com as aulas da própria universidade, né? E é uma referência também a Biblioteca de Medicina da Unesp, de Botucatu, né? Então, a diretora, a Luciana Pisani, que foi o nosso contato, né, na época ela era chefe ela trabalhava na referência, foi quem ajudou a gente nisso, hoje ela é a diretora,
né? A Sulamita, a Rosângela Lobo, né? São pessoas lá que podem também servir como referência para vocês, né? Nessa questão do trabalho como profissionais, inclusive com relação a programas tal, e também com coisas que vocês podem desenvolver, né? Muita troca, gente. Eu sou muito a favor de troca de práticas. A gente não tem que inventar a roda. Tem muita gente fazendo coisa muito boa. Troquem práticas, né? Então a gente tem que aproveitar isso, as coisas boas que as pessoas estão fazendo. E se eu não me engano, tem uma especialização também, não tem? Na Unifesp? Hum, não Se eu, sei, se eu não me não engano, sei. Eu tem uma. acho que não sei se Ou tem alguém aí tinha, da Unifesp, Adriana, não sei se ou tinha, ou tem uma especialização na área da saúde. não era da Unifesp. Tinha uma especialização em formação que era da Unisa. Eu até entrei em contato com eles para falar aqui, mas ela não está mais à disposição. Ah, Era sim uma informação estratégica para a saúde, se eu não me engano, né? Era com a Imaculada, que é super conhecida na área e tal, mas ela não está mais disponível. Falaram que por enquanto não está, né? Se várias pessoas tiverem interesse em mandar e-mail, né? Acho que eles talvez retomem, né? Era a distância, né? Enfim, né? Mas nada Ana, impede que se abram outras. você topa ir para uma outra live para terminar de responder as perguntas? Claro.